Bom dia. Obrigado pela participação de todos vocês. Antes da gente iniciar mais uma de uma série de webinars que o Constivo vem ministrando, eu peço a gentileza de colocarem sua câmera e o microfone no mudo. Também gostaria de encorajá-los a escreverem comentários, perguntas e sugestões utilizando o chat que nós temos aí do lado direito da tela. Que no final da apresentação nós vamos tentar responder todo mundo. Bom, meu nome é César Calderaro, eu sou o diretor responsável pela área de serviço do Constivo e eu estou aqui com a Flávia Rodrigues, a fundadora da Multitask, empresa de consultoria especializada em soluções para engenharia e uma grande parceira do Construtivo. A ideia de desenvolver uma solução específica para a gestão de riscos nasceu com a sinergia da missão dos valores da Multitask com a filosofia do Constivo, de acreditar que boas soluções são compostas não apenas de tecnologia, mas fundamentalmente de pessoas, conceito este que permeia e direciona o desenvolvimento de todas as nossas soluções há mais de 20 anos. Eu vou passar a palavra agora para a Flávia, que vai iniciar uma contextualização da gestão de riscos, para que na sequência a gente passe para uma apresentação prática da nossa solução. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Espero que seja bastante proveitoso essa 1 hora e meia que estaremos juntos. Eu sou Flávia, como o César falou, eu sou engenheira civil, eu tenho mais de 20 anos de experiência na indústria da construção civil, e nos últimos 5 anos, a minha experiência tem sido focada em gestão de riscos. Eu atuei no mercado segurador, como gestora de um time de consultores de riscos, enfim, das mais diversas especialidades. Então, vamos começar a apresentação. Em primeiro lugar, uma coisa que eu sempre gosto de colocar é que essa foto que nós escolhemos para iniciar a apresentação é uma foto autoral, fui eu que tirei essa foto, e somente para situá-los, é um dos poços de inspeção da linha roxa do metrô. Esse poço fica mais ou menos ali muito próximo à Avenida Águas Espraiadas, então gosto de colocar aqui. Essa foto é autoral, as demais não. E o que a gente vai falar hoje aqui, vamos falar um pouquinho da solução que foi desenvolvida entre o Construtivo e a Multitask, uma solução para gestão de riscos. Antes de falar da solução, eu vou fazer algumas provocações, né? Enfim, não é uma aula, eu também sou professora, mas eu acho que é importante, antes de começar a falar sobre um assunto, fazer uma contextualização e, se possível, trazer alguns conceitos, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é risco, como anda a discussão sobre riscos no Brasil. E, por último, uma provocação. Qual é o melhor processo para a gestão de riscos? Né? Eu queria até que, ao longo da minha fala sobre o que é riscos e como anda a discussão, que vocês pensassem e colocassem aí no chat qual é o melhor processo que vocês acham, ou qual o mais adequado para a gestão de riscos. Então, o conceito de riscos que eu trouxe é da NBR ISO 31000, né? Essa norma define risco como o efeito da incerteza nos objetivos, né? Então, de acordo com essa norma, organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se e quando seus objetivos serão atingidos. Em resumo, nenhuma atividade está livre de riscos. E eu ouvi uma fala muito interessante há 2 anos atrás de um professor da Escola Politécnica, e ele colocou o seguinte: a atividade da construção especificamente é uma atividade que ela está completamente imersa numa situação de exposição a riscos.
né? Então, e se nós não quiséssemos lidar com riscos, nem começaríamos a executar os nossos empreendimentos de construção. Especificamente sobre essa atividade de construção civil, eu vou falar muito sobre construção civil, que é a minha especialização, mas de antemão eu já gostaria de deixar claro que a nossa solução, ela não se limita a empreendimentos de construção, ok? Então, assim, especificamente em relação à construção civil, os empreendimentos, eles têm uma natureza transiente, né? Então, comparando com a atividade de produção seriada, são as nossas fábricas que saem e o nosso produto fica, né? Numa produção seriada, a fábrica fica e o produto que sai. Então, nós temos uma natureza transiente, aliada à presença de um número significativo de players e stakeholders, que tem forte influência sobre os empreendimentos de construção, com forte dependência também de recursos dos mais variados tipos e de fatores locais, com um alto potencial de impacto ao meio ambiente e à sociedade. Então, a gente está falando, estamos crescendo na exposição a riscos, né? Que tornam a atividade de construção civil especialmente desafiadora e com um significativo grau de incertezas e, portanto, com alta exposição a riscos de diversas naturezas e magnitudes. Esse é o contexto que nós temos. Essa é uma definição que eu fiz com um aluno meu, o Rafael de Pádua, que escreveu um trabalho sobre gestão de riscos em 2019, e, enfim, eu vou falar muito do trabalho dele nessa apresentação. E como anda a discussão sobre gestão de riscos no Brasil? Quando o Rafael começou a fazer o trabalho de pesquisa, nós partimos de uma hipótese, né? Então, nós partimos da premissa de que a gestão de riscos no Brasil ainda ocorre de maneira bastante informal, com lacunas detectadas desde a identificação, análise e gerenciamento de riscos, até a padronização de processos internos das organizações e suas culturas. Nós partimos dessa premissa, mas nós precisaríamos verificar se o que nós pensávamos em princípio no início do trabalho da pesquisa era realidade ou não. E para testar essa hipótese, nós fizemos uma survey. Foi uma survey exploratória controlada. Nós enviamos um questionário estruturado para um grupo de profissionais que nós tínhamos certeza que teriam condições e competências para responder às perguntas que nós estávamos fazendo. E, basicamente, os pontos que nós investigamos foram: quais são as causas dos riscos mais frequentes e impactantes? Como andava a avaliação sobre as práticas, ferramentas de gestão de riscos, aplicação por parte desses profissionais, e quais eram as barreiras para, de fato, termos sistemas de gestão de riscos consolidados no Brasil. Nós fizemos a análise desses dados sob a perspectiva do tamanho das empresas, né? Então, profissionais oriundos de empresas com até 100 colaboradores e com mais de 100 colaboradores, sob a perspectiva da região. Então, nós separamos em dois grandes grupos, né? Empresas que tinham suas sedes em São Paulo e em outras localidades do Brasil. A idade da organização, então, empresas com até 10 anos, empresas entre 11 e 20 anos, e empresas com mais de 20 anos, e a especialização das empresas. Esses cortes que nós definimos durante a pesquisa fez toda a diferença para entender, por exemplo, como é que empresas com mais de 20 anos se comportavam em relação à gestão de riscos. Empresas com mais de 100 profissionais, como é que essas empresas se comportavam em relação a esses assuntos. Essa pesquisa está disponível no site do Polintegra, onde eu também sou professora, e, enfim, caso vocês queiram acessar, é só entrar no site, mas eu vou falar sobre alguns pontos que eu acho que são relevantes para a gente entender como é que está essa discussão
no Brasil, como é que a discussão sobre gestão de riscos tem caminhado no Brasil. Em relação às causas que estão por trás dos riscos mais impactantes e mais frequentes, não tem nada de novo, né? Quer dizer, os profissionais apontaram que as principais causas são baixa qualidade da mão de obra, nós ainda temos um problema bastante grande em relação a esse ponto, enfim, todos sabem. Falhas nos sistemas de controle da qualidade, há tantos anos falamos sobre sistemas de gestão de controle da qualidade e ainda temos problemas muito sérios, né, e que estão por trás das causas dos riscos mais impactantes. Projetos com problemas ou inadequados ou incorretos, né, enfim, em geral, nós priorizamos no Brasil a fase de execução e a fase de planejamento do empreendimento que o projeto faz parte, em geral, ela é bastante negligenciada. E esse negligenciamento acaba trazendo problemas muito sérios para os empreendimentos em geral. Problemas no canteiros de obras e também gestão inadequada dos participantes. Então, existem outras causas, né, mas em geral essas foram as principais causas apontadas pelos profissionais em relação aos riscos mais impactantes e os riscos mais frequentes. Em relação à prática de gestão de riscos, esses gráficos mostram que as notas, elas indicam que os profissionais, eles conhecem as ferramentas, eles conhecem o processo. Mas, se vocês perceberem, nós não temos nenhuma nota máxima. Isso também indica que as práticas e as ferramentas de gestão de riscos no Brasil, elas não estão consolidadas. Então, nós temos aí uma lacuna e um trabalho árduo a fazer e a desenvolver. Então, os profissionais conhecem, os profissionais até fazem algum uso de algumas ferramentas, conhecem processo, conhecem ferramentas, conhecem as práticas em geral, mas eles não indicam que esses processos estão consolidados no Brasil. Nós perguntamos sobre o quão formalizados estão os sistemas de gestão de riscos nas empresas em que esses profissionais atuam e o quão apropriados são esses sistemas de gestão de riscos. Então, novamente, nós temos sistemas de gestão de riscos, alguns sistemas mais formalizados do que outros, mas mesmo nas empresas em que existem os sistemas de gestão de riscos, em geral, esses sistemas não são adequados às características das empresas e aos riscos que essas empresas possuem. E sobre as barreiras para a difusão das práticas de gestão de riscos, os profissionais colocaram falta de conhecimento em relação às técnicas e os processos, falta de dados e informações, e aí vocês vão perceber que é justamente nessa frente que a solução que nós desenvolvemos também atua, falta de incentivo à implementação da gestão de riscos. A gente tem uma cultura no Brasil em que a gente acredita que nada de errado vai acontecer, né? Então, é uma questão cultural que precisa ser tratada, e essa falta de cultura para a gestão de riscos acaba levando à falta de incentivo à implementação de ferramentas apropriadas, adequadas. Aplicação ineficaz das técnicas de gestão de riscos, então essa questão remete justamente ao ponto, os profissionais conhecem, mas ainda os processos e as ferramentas não são adequadamente aplicados. Formal de gestão de riscos. Então, à medida que temos ferramentas adequadas, à medida que temos processos estruturados, significa que temos sistemas organizados. E esses sistemas nos levam a criar, em cada uma das empresas, sua história de gestão de riscos. E essa história é muito importante para os empreendimentos que a empresa vem a executar. E falta de espaço na organização para a disseminação da cultura e do conhecimento em gestão de riscos. Essas são as principais barreiras.
E aí, a gente coloca a questão, qual o melhor processo? E aí eu pergunto para vocês, será que existe um melhor processo? Eu não consigo ver o chat porque eu estou aqui com a tela de apresentação, mas eu estou bastante curiosa sobre essa resposta. Sob a minha perspectiva, não existe um melhor processo, existe o processo clássico para a gestão de risco, né? Que ele parte da identificação, na sequência, análise dos riscos, a avaliação dos riscos e tomada de decisão a respeito desses riscos, e aí o monitoramento e controle, ok? Eu trouxe aqui para exemplificar o processo colocado na ISO 31000. E o que é a solução que nós estamos trazendo? A nossa solução não tem nada de diferente do processo clássico de gestão de riscos. A identificação, a qualificação, a quantificação e o controle. Mas o nosso processo, ele tem 4 pilares, né? Então, ele está estruturado em cima de uma metodologia, e uma metodologia que parte da premissa do uso efetivo da informação, e à medida que temos um processo estruturado e temos informações controladas, essa metodologia agrega valor à questão de transparência e governança na organização. Um outro pilar do nosso sistema é a parametrização. O nosso sistema é um sistema completamente customizável. Quando nós começamos a pensar nesse sistema, nós chegamos à conclusão que seria possível estabelecer um processo clássico para a gestão de riscos, mas seria importante possibilitar aos nossos clientes parametrizar os aspectos que permeiam a análise do risco. Então, todos os nossos, vamos dizer assim, itens para análise de riscos, eles são parametrizáveis e, portanto, customizáveis. Nós partimos da premissa da expertise, né? Então, consultores em gestão de riscos, mas também consultores específicos. Então, à medida que riscos, empreendimentos complexos chegam para a nossa análise, nós temos uma rede de profissionais e de especialistas nas mais diversas áreas, e a ideia é que nós consigamos mobilizar esses profissionais para fazer análise de riscos conosco. Ainda sobre a expertise, a gente parte da premissa que as empresas que nos acionam também têm expertise. Então, o nosso processo ele é estruturado de modo que seja possível envolver os profissionais técnicos das empresas que nos contratam, em momentos apropriados e conforme a definição da empresa. Em relação ao contexto, nós partimos da premissa que a ferramenta ela pode ser aplicada num contexto de um programa, né, que é um conjunto de empreendimentos com objetivos comuns. A gente pode trazer uma análise no contexto de um empreendimento específico. A gente tem na ferramenta cortes voltados à análise de contratos, então pode ser que nós sejamos contratados para fazer a análise de riscos, enfim, mapeamento, por exemplo, somente para mapeamento de um empreendimento, e o nosso cliente nos solicita que nós façamos essa análise por contratos específicos. Então, a ferramenta possibilita esse corte. E um outro aspecto, um outro corte extremamente importante, é que a gente consegue organizar as informações a partir de uma estrutura analítica de riscos, que por vezes pode ser decorrente de uma estrutura analítica de projetos, né? Mas a gente entende que não é saudável partir do pressuposto que a EAP, que é a estrutura analítica de projetos, é a estrutura analítica de riscos. Riscos têm as suas particularidades. O risco, a gestão de riscos é um processo transversal. É um processo que passa por praticamente todos os processos da gestão de empreendimentos, né? Então, ele merece um olhar específico.
A nossa solução, ela também parte da premissa da análise crítica, né? Então, a gestão de riscos, ela não é estática, esse é um ponto importante. A gente parte da premissa que o ideal é que a análise de riscos seja iniciada no T0 do empreendimento e que ela continue até a finalização e, se possível, até a fase de operação. Então, isso pressupõe análise crítica. E a gente também parte da premissa da comunicação, ou seja, os profissionais, os técnicos, eles precisam ser envolvidos nessa discussão. Então, esse processo que está colocado nessa metodologia, ele parte da premissa da comunicação e do envolvimento de todos os profissionais, enfim, que fazem sentido na discussão sobre gestão de riscos. E o nosso processo, o César vai falar um pouquinho, né, sobre a ferramenta que foi desenvolvida, mas do ponto de vista conceitual, ele tem uma primeira etapa que nós chamamos de quantificação de riscos. Nessa etapa, nós envolvemos ou a nossa rede de especialistas e, se possível, os especialistas do nosso cliente para a identificação do risco. E aí, um primeiro passo da metodologia é análise do histórico, se a empresa tem um histórico de gestão de riscos. Aí a gente parte para análise das causas desse risco, então a gente analisa equipamentos, contexto, meio ambiente, equipe, materiais, componentes, projetos e especificações. Na sequência, a gente faz uma análise de impactos em relação a custo, qualidade, reputação, que é tão importante quanto custo e qualidade, bem-estar e segurança das partes interessadas, colaboradores, sociedade, meio ambiente. Eu acredito que nenhum desses impactos seja mais importante que o outro, né? Todos são bastante relevantes. E lembrem, a nossa ferramenta, ela é completamente customizável. Então, pode ser que o nosso cliente vire e fale, olha, tem um impacto específico que eu quero incluir aí na estrutura de análise de impactos. A gente tem condições de incluir esse item. Análise da probabilidade para a ocorrência de risco também, totalmente parametrizável a análise das probabilidades. Cálculo de cenário de perdas, a gente parte da premissa que para cada um dos riscos, no máximo 3 cenários de perdas deve ser calculado, e aí a gente tem o risco quantificado. Na sequência, a partir do risco quantificado, a gente vai para a clarificação do risco. Só um minutinho que está aparecendo uma tela, uma tarjinha não muito interessante para a nossa apresentação. A partir da quantificação do risco, a gente vai para a qualificação do risco, ou seja, em função de todas as análises que foram feitas na fase anterior, a gente tem a visão sobre a severidade do risco, né, que é o cruzamento entre a probabilidade e impacto, e aí a gente tem os cruzamentos entre severidade, causa, histórico de perdas, severidade, causa, histórico de perdas e cenário de perdas, severidade, causa, histórico de perdas, cenário de perdas e exposições a catástrofes naturais. E cada uma dessas visões nos traz qual é a qualificação daquele risco. Veja, nós não estamos falando ainda da qualificação do empreendimento. Nós estamos falando da qualificação de cada um dos riscos. E aí, a partir dessa qualificação, a gente vai para a resposta ao risco, né? Então, a nossa metodologia parte da premissa que, embora os profissionais técnicos do nosso cliente sejam envolvidos, a análise do risco, ela deve ser feita por um comitê específico de riscos. E esse comitê toma a decisão sobre aceitar, eliminar, mitigar, gerenciar e transferir o risco. Vejam, o que eu acabei de falar não foge em nenhum aspecto do processo clássico de gestão de riscos. E aí, a partir da resposta ao risco, a gente parte para a parte do processo que é o controle de risco, né? Então, em função
da decisão tomada, a gente parte para um fluxo de planos de ação, e aí, em função das ações executadas, a gente tem uma nova análise do risco, e aí a gente inicia de novo o processo de quantificação de riscos. Esse processo, ele possibilita a criação de uma base de dados, então a empresa começa a construir a sua história de risco, e a partir dessa história de risco é possível executar inferências mais sofisticadas, né? Enfim, seja por análise de Monte Carlo, que não é a mais sofisticada, até análises com o tempo, a consolidação de riscos pode levar a empresa a análises e regressões mais sofisticadas sobre o seu tendo como base o seu histórico de riscos. Bom, em função do cruzamento, aí a gente está falando, agora essa tela ela é referente à consolidação de todos os riscos. Então, nós identificamos, qualificamos e quantificamos cada um dos riscos, né? E aí, esse acúmulo de riscos nos dá a possibilidade, como eu já falei, de ter uma base de dados, de ter uma consolidação histórica do risco, mas nos dá a possibilidade de avaliar como se dá a exposição dos riscos de todo o empreendimento em relação a causas, severidade, enfim, as combinações que a gente tinha comentado no slide há pouco. Bom, em relação a essa solução, a solução do ponto de vista metodológico, a gente parte da necessidade do cliente, do seu contexto, né, o que ele precisa em termos de gestão de riscos. O próximo etapa é, a partir dessas necessidades, partir para a customização da ferramenta, a gente pode fazer isso junto com o cliente. A gente também agrega esse processo à consultoria especializada em gestão de riscos, o acompanhamento, de modo que, ao longo do empreendimento e todas as suas etapas no ciclo de vida, o cliente tem a visão do que está acontecendo em termos de exposição a riscos do seu empreendimento. A abordagem da solução. Nós pensamos essa ferramenta para alguns mercados e indústrias, né? Então, infraestrutura, energia, industrial, mercado imobiliário e mineração. E houve uma das reuniões em que um dos nossos clientes nos perguntou, mas essa tua ferramenta, ela não se aplica à gestão de riscos corporativos? E nós paramos para pensar, e sim, porque à medida que nós temos parametrização, que nós temos uma base muito, muito forte em termos de customização, é possível customizar, sim, essa ferramenta para gestão de riscos corporativos. Em relação ao foco, construção, operação, modernizações, ampliações, e o contexto gerencial, como eu já falei, portfólio, programas, projetos e contratos. A abordagem da gestão de riscos, riscos de engenharia, impactos a terceiros e impacto à operação, incluindo sua interrupção. E aí, para finalizar a minha parte, enfim, falando um pouquinho sobre os conceitos que estão por trás da gestão de riscos, a gente entende que a gestão de riscos nos empreendimentos de infraestrutura, incluindo as análises para a qualificação e quantificação, é um processo complexo, principalmente em função da unicidade dos empreendimentos, incluindo suas características intrínsecas, processos para a produção e ambientes nos quais esses empreendimentos são implantados. É isso. Agora o César vai fazer uma demonstração da ferramenta. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui no nosso webinar com uma apresentação na prática de como funciona a solução de gestão de risco. Antes de iniciar, para quem não conhece o trabalho do construtivo e o colaborativo, é importante apresentar alguns conceitos. A solução que a gente desenvolveu, ela utiliza como base o colaborativo, que é uma plataforma de desenvolvimento de soluções utilizada pelo construtivo, e que normalmente a gente comercializa na modalidade software como serviço. Ela funciona via internet, sem necessidade de uma instalação de nenhum aplicativo adicional.
Bom, vocês estão vendo a minha tela, eu estou na tela de gestão de risco, da nossa solução de gestão de risco, em que a gente hierarquizou conforme a gestão clássica já comentada pela Flávia na primeira parte desse webinar. Bom, tudo nasce com o cadastro do empreendimento. Não só um empreendimento, né, porque, como a Flávia bem disse, a gente pode fazer uma gestão de um empreendimento, de um programa de empreendimentos, de ativos, departamento, centro de custos. Então, a gente pode fazer a gestão corporativa dos riscos de uma empresa em operação, e deixa de ter o controle por empreendimento e eu posso fazer a gestão e o controle por departamento, por centro de custo, por sítio, não importa. O conceito é o mesmo. Então, vamos cadastrar aqui um empreendimento fictício aqui, que eu vou chamar de Rodovia Morro Azul. A descrição vai ser execução de 30 quilômetros de rodovia com túnel e viaduto. Endereço, podemos preencher todos esses dados, mas não vamos perder muito tempo aqui. Aqui é importante a gente classificar bem o segmento desse empreendimento, porque o grande objetivo do cadastro, um dos objetivos do cadastro do empreendimento é a gente construir uma base histórica e, com a retroalimentação desses riscos, conseguir depois consultar dados históricos para diminuir o nosso plano de contingenciamento. Então, é bem importante a gente classificar bem, de acordo com aquilo que é importante para a gente. Então, aqui nesse caso, aqui do segmento de transporte e da classificação de rodovia. Ela está em operação e manutenção, vai ser uma execução de obra. Eu poderia ainda vincular um departamento específico da minha empresa. Então, de uma maneira muito simples, eu consigo cadastrar um empreendimento. Ele vai servir de base para os outros processos que vêm a seguir. Então, o cadastro do empreendimento é um item importante e ele é o pontapé de tudo. Voltando aqui para a tela inicial, eu vou na sequência fazer um cadastro de um contrato. Então, no cadastro de um contrato, eu posso ter inúmeros contratos associados a um empreendimento, ou simplesmente um para um. Poderia também traduzir contrato em departamento, centro de custo e etc. Aqui, quando eu busco empreendimento, eu já consigo identificar aqui minha rodovia Morro Azul, poderia vincular a proposta, o número do contrato, que tipo de contrato se refere, a data de início dele, a data de término, o valor desse contrato, a descrição, e eventualmente anexar o contrato propriamente dito. Legal. Eu já cadastrei aqui o meu contrato, um contrato de execução de obras, o valor dele, com a data de início e data de término dele, e agora a próxima etapa é a gente fazer a publicação da EAR que a Flávia comentou, a estrutura analítica do risco. Lógico que isso... Então, como é que a gente faz isso aqui? Basicamente, a gente tem uma funcionalidade em que eu vou vincular uma EAR ao meu empreendimento, vou anexar um arquivo que poderia ser um arquivo do Project ou do Excel. Então, eu tenho aqui já preparado um arquivo em Excel, um arquivo simples, vocês vão ver, com a estrutura analítica dos riscos que já foi mapeada na fase inicial de consultoria. Então, eu entro aqui, cadastrei, fiz o upload da EAR. É um arquivo em formato Microsoft Excel. Eu vou validar esse arquivo. O sistema me exibe, ele já consegue ler o conteúdo desse meu Excel, os diferentes níveis
da EAR. Aqui eu tenho só 2 níveis, então eu tenho o nível 1 e o nível 2. Então eu tenho execução, túnel, pavimentação, ponte, e depois eu continuo no nível 1 aqui, orçamento, suprimentos, tempo, aprovações legais. E uma ponderação associada a cada um dos itens da minha EAR. Bom, a próxima etapa eu validei aqui, eu verifiquei se a minha EAR está correta, a próxima etapa é publicar, né? Então, efetivamente, gravar no banco de dados cada uma das linhas da minha EAR. Para quê? Né? Justamente para eu poder associar um risco, um plano de ação a cada um dos itens da minha EAR, da minha estrutura analítica de risco. Então, a gente consegue ler essa estrutura e vincular todos os outros controles a cada uma desses itens da estrutura. Pronto, a próxima eu posso fechar aqui, já cadastrei minha ER, posso revisar minha ER, posso complementá-la. A próxima etapa é a gente parametrizar os critérios. Porque esse que é o grande diferencial dessa solução, é a possibilidade que a gente tem de atribuir diferentes critérios para determinados controles de gestão clássicas de risco. Então, eu vou iniciar aqui cadastrando, cadastrando os riscos aqui. Na verdade, eu não estou cadastrando os riscos, eu estou cadastrando os critérios. Antes de cadastrar os riscos, eu vou cadastrar os critérios. Então, o primeiro deles eu vou trabalhar com causas. Então, em causas, o sistema me exibe os principais itens e os critérios de verificação e controle: processo, equipamento, contexto, equipe, material e projeto. Eu vou começar aqui com processo. Eu posso atribuir um peso maior ou menor para cada um desses itens. Então, eu vou atribuir um peso 1 aqui. Então, e aí eu tenho 5 faixas de avaliação de cada um dos critérios. Então, aqui nesse caso aqui, eu vou digitar aqui controle com qualidade inexistente. Então, sendo a nota 1 o pior caso e a nota 5 o melhor caso. 2, controle com indicações de qualidade insuficiente. 3, controle com indicações de qualidade atendendo critérios mínimos. Controles com indicações de qualidade satisfatórias. 5, controle com indicações atendendo critérios excedentes de qualidade. Antes que alguém me pergunte, isso aqui não é uma inteligência artificial, eu gravei no histórico, né? Então já tenho os itens aqui sugeridos aqui pelo meu navegador. Então eu venho aqui e adiciono um item de processo com os critérios que eu vou controlar, com as notas de 1 a 5 e o peso que eu atribuí para o processo nesses critérios que eu vou avaliar. Equipamentos, eu vou usar a mesma coisa, o mesmo critério. Então, de repente, eu posso só clicar aqui, equipamentos, e adicionar. Poderia mudar o peso. Eu vou atribuir um peso 1 também. Assim, a mesma coisa para projeto. Então, eu clico aqui em 1, vou para projeto e adiciono também. E agora eu vou fazer materiais, vamos para contexto e meio ambiente, aonde eu vou atribuir um peso. Eu vou dizer que contexto inexistente. Função operacional precária. Condição operacional regular. Condição operacional adequada. E, por fim, condição operacional excelente. Eu adiciono. Fiz processo, equipamentos, projeto, meio ambiente. Agora eu vou para equipe. Então,
Também vou atribuir o peso 1, mas poderia mudar. Inexistente. Equipe com treinamento e competências mínimos exigidos, suficientes, desculpa. Equipe com treinamento e competências mínimos exigidos, equipe adequadamente treinada, competências suficientes e equipe adequadamente treinada com competências excedentes. Eu adiciono aqui. Então, eu fiz aqui processo, equipamentos, projeto, falta materiais e componentes, de acordo com o de acordo com o que nós definimos aqui. O materiais e equipamentos eu vou usar o mesmo critério de equipamentos, então, materiais e componentes, basta eu clicar aqui e adiciono. E, por fim, eu fiz uma parametrização dos critérios de causas que eu vou utilizar para controlar a rodovia do Morro Azul. Bacana. Eu poderia vir aqui novamente, adicionar, vincular novamente aqui, e agora atribuir catástrofes naturais. Em catástrofes naturais, eu poderia pegar cada um das exposições possíveis e atribuir também os critérios para catástrofes naturais. A mesma coisa para impacto. Então, impacto, tempo, custo, qualidade, reputação e etc. Probabilidade, histórico e cenário de perdas. Eu repetiria esse mesmo processo, atribuindo um critério diferente com 5 níveis de avaliação e atribuindo um peso em cada uma delas. Na hora que eu concluir toda a minha parametrização, eu vou para a próxima etapa. Então, a próxima etapa é eu justamente cadastrar o risco que já foi previamente mapeado e atribuir as notas para cada um dessas análises. Então, como é que faz? Aqui eu estou entrando aqui na análise dos riscos, eu vejo aqui a lista de riscos de diferentes empreendimentos já quantificados e classificados, né? E aqui a gente vai fazer um novo, né? Então, a gestão de risco, análise de risco. Na análise de risco, eu faço a mesma coisa. Eu vou dar um nome para esse risco. Qual que é? Vamos dar um nome, colapso do túnel durante a escavação dos primeiros 100 metros da rodovia do túnel. Então, eu entro aqui no empreendimento, referencio esse risco ao meu empreendimento, referencio esse risco ao meu contrato, né? Então, busco de qual dos itens, qual é a EAR, e quando eu busco a EAR, eu consigo classificar qual item da EAR que se refere a esse item, tá? Depois, um responsável para cuidar desse risco,
Então, eu vou colocar a nossa amiga Flávia. Se isso é uma oportunidade ou se é um risco. Qual a data dessa análise? Eu poderia colocar uma descrição complementar a esse nome desse risco. Eu poderia dar mais detalhes aqui. Nesse caso aqui, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Legal. Ele me traz aqui todas as possíveis análises e classificações para que eu possa atribuir a classificação aqui. Então, eu entro aqui, como eu só fiz causa, ele só vai me exibir causa. E aqui em causa, ele vai me exibir os parâmetros que eu configurei. Então, aqui, eu estou com a nota mínima aqui. Então, se eu começar a trabalhar com atribuindo uma avaliação para cada um dos itens, projeto, meio ambiente, equipe, materiais, ele vai me dar uma nota, que é a média de cada um desses critérios avaliados. O mesmo vai acontecer para catástrofes naturais, impacto, probabilidade, etc. E também vai me dar aí algumas médias importantes aqui, que depois a Flávia pode explicar melhor. Legal. A próxima etapa, basicamente, seria um fluxo tradicional. Eu listei meu risco, eu classifiquei meu risco, eu quantifiquei meu risco, analisei o impacto dele e eu posso fazer um plano de contingenciamento, eu posso descrever um cenário de perda, trazendo, da mesma forma que eu trago da EAR, eu trago uma planilha orçamentária e eu poderia vincular um valor para o meu cenário de perda, um plano de contingenciamento e qual é o custo desse contingenciamento. Então, eu posso atribuir a esse meu risco exatamente isso, para que eu possa tomar uma decisão do que eu vou fazer com esse risco. Então, eu vou cadastrar esse risco. Esse risco cadastrado, ele fica numa etapa do fluxo para avaliação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que levar isso para um comitê, para um tomador de decisão, com um C-level, para que ele possa avaliar o que fazer com esse risco. E aí, nesse momento em que a gente tem algumas possibilidades aqui no meu workflow. Eu posso aceitar, eliminar, mitigar, gerenciar ou transferir o risco. Eu vou aceitar o risco, eu vou mitigar esse risco. Então, eu estou assumindo que eu vou mitigar esse risco. E com a mitigação, deve vir aí uma série de ações que devem ser tomadas para que o risco não ocorra. Quais são elas? Como eu faço? Bom, a gente vai fazer agora, em cima do risco, eu vou cadastrar um plano de ação. Posso cadastrar inúmeras. Então, uma das ações poderia ser instalar equipamentos de monitoramento e piezômetros, e assim vai durante todo o trecho de execução. Quem vai fazer isso vai ser o usuário X, e o prazo para ele fazer vai ser até o dia 28. E eu posso colocar uma descrição detalhada da ação a ser feita. Eu vou dar um OK aqui. Esse plano de ação vai distribuir uma notificação automática a esse usuário com um prazo para que seja atendida. Após esse prazo ser ultrapassado, com esse plano de ação sendo reportado, um avanço nesse plano de ação, uma execução desse plano de ação, o risco volta, então, para ser reavaliado e, eventualmente, você atribui um peso ou atribui uma nota diferente da que você havia feito inicialmente. Então, com esse ferramental,
a gente consegue cadastrar um empreendimento, um contrato, a estrutura analítica dos riscos, associar um risco a um item da EAR, quantificar e classificar esse risco, atribuir um plano de ação, o sistema fazer uma gestão automatizada dos controles de prazo e execução, e com isso ter gráficos, indicadores em tempo real para que a gente consiga monitorar. Esse gráfico aqui é um exemplo, na verdade, ele é uma média de todos os riscos que eu tenho da minha operação. Se eu tenho 10 empreendimentos em execução, ele está pegando a média de cada um deles. Eu poderia avaliar como anda a minha operação, por exemplo, filtrando, analisando como estavam os meus riscos em janeiro e como estão em junho. Então, eu consigo olhar e entender que com a aplicação da gestão de riscos, eu consegui diminuir a minha exposição a esses riscos. Tá? Aonde está o meu pior cenário? Além disso, eu posso ter, por tipo de risco, por etapa do fluxo, quantos riscos, dos riscos que eu tenho, eu aceitei, quantos eu estou gerenciando, quantos eu transferi, quantos eu não fiz nada. Então, eu posso listar aqui meus empreendimentos, filtrar por empreendimento, por item da EAR, por etapa do fluxo, e todos os dados gravados no banco de dados. Uma coisa interessante dessas visões de indicadores, como o César falou, eu posso ter uma visão geral do empreendimento, mas também eu posso ter uma visão por item da EAR, eu posso ter uma visão por contrato, enfim, então os indicadores, eles possibilitam diversas visões que são extremamente importantes para controle do risco, mas também para a tomada de decisão a respeito da gestão de riscos. Legal. Então, voltando aqui, aqui a gente está apresentando alguns gráficos padrões que a gente desenvolveu. Logicamente que a nossa solução com banco de dados, ela permite que a gente crie painéis, relatórios de acompanhamento sob medida, de acordo com a tua necessidade de gestão. Então, aqui eu vou passar de maneira muito rápida, que nós estamos chegando no nosso tempo, com os históricos, e aqui nesse caso a gente integra automaticamente com o Microsoft Power BI. Então a gente está vendo aqui, eu estou vendo a lista de todos os meus riscos, qual é o status do workflow de cada um desses riscos, por data eu posso filtrar e ordenar e organizar por tempo, e aqui os planos de ação, que é um controle mais operacional, de cada um dos meus cenários, quantos planos de ação eu tenho em aberto, fora do prazo, dentro do prazo. Então, eu quero analisar também a execução desse plano de ação que tem como objetivo reduzir minha exposição ao risco. Em linhas gerais, era isso que eu queria apresentar como a solução. Logicamente, tem muito mais coisa, muito mais detalhes, e agora eu gostaria de abrir aí o microfone para a Flávia, para ela complementar, e também colocar à disposição para que vocês façam perguntas aí no chat do lado direito da tela, e questionamentos, dúvidas, sugestões, enfim, o canal está aberto aí para vocês comentarem e trocarem a experiência com a gente. Bom, eu não tenho muito a complementar, é um sistema de informações, é um sistema que abre a possibilidade de customização, e como o César falou, esse é o grande diferencial. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do item causas, né, estamos inserindo as causas e parametrizando, pode ser que o cliente queira incluir uma outra causa que não foi identificada pela nossa, vamos dizer assim, a nossa cartilha, né? Assim como a inserção e parametrização de causas, a gente faz o mesmo em relação aos impactos, em relação
ao histórico de perdas e etc. Então, tem uma pergunta, podemos passar para as perguntas, César? O que você acha? Claro. Tá. Não temos muitas perguntas, mas tem uma pergunta aqui bem interessante, uma colocação, na verdade. Acredito que um processo de gestão de riscos precisa de uma base robusta de dados e histórico. Sim, foi a Paola que colocou essa frase. Sim, a gente precisa de um histórico robusto e o sistema vem justamente em contra a necessidade. À medida que a gestão de riscos, ela precisa começar de algum lugar, né? Ela precisa começar de um empreendimento, de um primeiro risco que seja inserido. Então, como eu falei, à medida que a empresa incorpora o processo, incorpora a ferramenta e faz a alimentação dessa ferramenta adequadamente, com o tempo, essa base, ela é formada. E a base robusta de riscos, ela possibilita a empresa entender com a sua história de riscos, entender quais são as suas fragilidades, né? Porque nós temos fragilidades enquanto operação, enquanto empresa, enquanto ser humano, enfim, quais são as fragilidades, quais são os pontos que a empresa deve dedicar maior atenção. Uma outra coisa, a partir de uma análise, de uma consolidação robusta de riscos, como eu falei na minha apresentação, é possível, em momentos posteriores, realizar análises mais sofisticadas, né, em relação às possibilidades, regressões, utilizar ferramentas e métodos estatísticos para subsidiar a tomada de decisão. Houve uma situação em que nós estávamos mostrando essa ferramenta para um colega que também é um expert em riscos, em gestão de riscos, que tem uma longa trajetória nesse assunto, no mercado segurador, inclusive, e ele falou para mim, Flávia, o legal da ferramenta de vocês é que, por mais que tenhamos uma base consolidada de história de risco, que é super importante, cada risco é um risco. Cada risco deve ser qualificado, analisado, e é claro que a base de informações subsidia uma tomada de decisão, mas não elimina a análise passo a passo que a ferramenta está colocando para a gestão de riscos. Então, não sei se eu complementei a tua colocação, Paola. Pergunta, pode ser usado como controle de risco de chuva por região, por exemplo? Aí nós teríamos que trabalhar com informações de bases de meteorologia, né? Quer dizer, essas bases existem, e analisar essas bases para identificar os possíveis riscos. Então, sim, né? Mas nós teríamos que usar uma base de dados adicional para fazer a discussão sobre gestão de riscos. Bom, alguma outra pergunta? Eu queria fazer, enquanto não surge uma pergunta, até Marcelo fez uma pergunta. Marcelo? Bom dia, achei interessante a ferramenta de riscos, mas sinto falta um pouco de retroalimentação dos dados reais para comparar com as avaliações estimadas. Marcelo, se você perceber, quando eu falei, e o César também, na verdade, você tem a qualificação e a quantificação do risco, e você tem uma etapa ali de tomada de decisão. Quando você toma uma determinada decisão, imediatamente você dispara uma série de ações por meio de plano de ação. As ações precisam ser avaliadas, né, se elas foram efetivas ou não, e essa avaliação, ela retroalimenta a análise do risco. Então, se você... não sei se você se recorda, no meu fluxo eu tenho uma flechinha vermelha que volta para a análise do risco. Então, eu tomo a decisão sobre risco, promovo uma série de ações, e aí eu volto na análise do risco novamente, porque à medida que eu promovi as ações e elas foram efetivas, é claro que a qualificação e a quantificação do risco muda, ok? Não sei se eu respondi a tua pergunta e a tua inquietação, espero que sim.
Obrigada, Leonardo, pelo parabéns. Marcelo Fernandes, mas em relação à quantificação dos riscos incorridos, esse é um processo adicional, quer dizer, os riscos incorridos são as perdas, né? Em função das perdas, deve ser realizado e, inclusive, uma avaliação sobre as ações que foram colocadas para evitar a ocorrência daquele risco, se elas foram efetivas ou não, né? Então, realmente, a ferramenta, ela ainda não tem um módulo que trata da fase de avaliação de lições aprendidas e também da investigação sobre a ocorrência de riscos. O que a gente tem são todas as análises e ações que foram colocadas para um determinado risco, e aí essa análise de lições aprendidas e, enfim, tudo que vem em função desse processo é uma etapa que ainda não está colocada na nossa ferramenta. Aqui, Fernando, seria possível ligar esta base de dados a algum cronograma? Pois não vi nenhuma ligação com o tempo, ou seja, existe em algum lugar a relação tempo-risco. Com certeza, e o César vai responder para você. Olá, Fernando. Sim, é possível ligar. Nós temos um ferramental de importação de um cronograma, análogo ao que a gente fez na EAR. A gente consegue importar um cronograma tanto do MS Project quanto seja em Excel, e com isso vincular, nós temos aí uma etapa futura, que é justamente eu ter um risco associado a uma atividade. Quando eu terminei de executar essa atividade, o risco não ocorreu, esse risco acabou. E automaticamente a gente vai anular esse risco em função do término e a conclusão de um cronograma. Então, a gente já tem isso nos nossos módulos de controle de planejamento, controle de obras e de execução de obras e planejamento de entrega de projetos, e a gente traz esse ferramental incorporando isso ao risco. O conceito é o mesmo. Sim, é totalmente possível. Tem uma pergunta da Bárbara. O sistema gera um tipo de comparação considerando as métricas daquele setor em outras empresas que subam dados também para uma análise global? Eu acredito que esse é um próximo passo, Marie, enfim. Primeiro, a gente precisa consolidar uma base de dados, né, uma base de dados para as empresas. Os dados, eles são específicos das empresas, mas um próximo passo desse sistema é trabalhar, talvez, com algumas técnicas mais sofisticadas, redes neurais, de modo que a gente possa promover essa comparação sobre outros riscos incorridos que estão publicados e dispersos na rede, né? E aí trazer essas experiências para as comparações que nós estamos fazendo. A gente já conversou sobre isso, mas, assim, o primeiro passo é colocar o sistema para rodar, consolidar as bases históricas de riscos, e um próximo passo desse sistema seria, sim, trazer ferramentas mais sofisticadas, de modo que a gente possa fazer comparações com outras bases existentes e disponíveis nas redes, ok? Você tem alguma coisa a complementar sobre isso, César? Eu acho que o fato é que a gente não tem base histórica. E a ideia é justamente criar essa base. A questão do compartilhar a ferramenta permite, a ferramenta de análises e por tipo de risco, por departamento, por qualquer que seja o critério que você associou um risco, é possível gerar indicadores e fazer comparativos, né? Nós temos aí, como próxima etapa dentro do desenvolvimento do produto, trazer essa retroalimentação para um tipo de risco. Então, o histórico de um risco de um empreendimento de mesmo porte, de mesmo segmento, e trazê-lo
como foi essa gestão e como foi a nota e avaliação desse risco e as ações para que a gente possa, eventualmente, tomar decisões de, eventualmente, diminuir as atividades de controle desse risco. Então, uma das atividades próximas é justamente trazer os dados de riscos gerenciados e monitorados para o novo empreendimento, para um novo departamento, que seja, para que se tome uma decisão análoga ao que a gente faz hoje com concreto, né? A gente experimenta, a gente faz os cálculos, sabe que vai conseguir desempenhar, vai conseguir parar em pé, e a gente vai afinando cada vez mais os pilares e as vigas. Analogamente, a gente vai fazer com risco, mas primeiro a gente precisa construir uma base histórica. A ferramenta, ela gera tudo que é feito, ela gera banco de dados e possível de ser feito análises, simulações e etc. Obrigada, César, pela complementação. Aí o Leonardo colocou aqui, seria possível ligar a base de dados a uma federação de modelos em BIM? Eu acho que no futuro, sim, não num futuro distante, num futuro próximo, né? BIM, excelente pergunta, Leonardo, obrigada por fazer essa colocação. O BIM faz parte da nossa realidade e, especificamente, Construtivo tem soluções bastante interessantes e bacanas a respeito do conceito de modelagem de informação, e assim como a gente faz a integração, por exemplo, num primeiro momento, da base de orçamento, do cronograma, eu entendo sim a possibilidade, num futuro próximo, de fazer uma análise de riscos a partir de modelos de informações. Então, mas existe um trabalho metodológico, um trabalho de programação a ser realizado nesse sentido. Obrigada pela pergunta. Bom, eu acho que, enfim, alguma questão... Tá, a Bárbara colocou, poderiam ser também dados de experiência, muito bom, sim. Primeiro a gente precisa consolidar a base de dados, mas, assim, um próximo passo seria desenvolver métodos, enfim, ferramentas, de modo que a gente pudesse buscar nas redes informações e riscos, de modo a serem uma base para a tomada de decisão e para análise dos nossos riscos específicos. Alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Bom, de minha parte, eu agradeço a participação de todos. Eu fico feliz em ter 51 pessoas participando do nosso webinar, né? Enfim, interessados no assunto gestão de riscos, que é um assunto que a gente precisa incorporar nos nossos processos e na nossa cultura de realização de empreendimentos no Brasil. E eu estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer colocação, e é isso. Muito obrigada, bom dia para todos. Bom dia a todos, obrigado pela participação de vocês nesse webinar. Lembro vocês de que esse é um de uma série de webinars que a gente vem fazendo, então, para se inteirar, acesse o nosso LinkedIn, o LinkedIn do Construtivo, da Multitask, que lá sempre são colocados os nossos novos webinars. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, um abraço.